Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês que já tem treinador perdendo o cargo em campeonato estadual. Os campeonatos estaduais começaram há pouco e já tem treinador aí sendo demitido. Eu vou contar para você quem que é que tá aí abrindo a dança dos técnicos. Vou falar também que o Remo conquistou a sua segunda vitória no Campeonato Paraense nesta sexta-feira e foi de virada, hein? Ainda sobre os campeonatos estaduais, eu vou atualizar para vocês a situação de Santa Catarina, né? Houve aí uma reunião por videoconferência nesta sexta-feira e alguns jogos serão retomados mesmo naquele período de 15 dias ali que havia sido dito que o campeonato ia parar. Também vou falar para vocês sobre a Copa do Nordeste. Eu vou trazer aqui para vocês as informações de algumas das equipes que estarão em campo neste sábado, né? Seus desfalques e possíveis escalações. Então fica até o final do vídeo que tem bastante informação sobre a Copa do Nordeste. Lembrando, estou gravando esse vídeo aqui na noite de sexta-feira, dia 5 de março de 2021, hein? Então vamos começar aqui o nosso vídeo falando, né, que mais cedo eu gravei um outro vídeo que eu falo para vocês aí sobre a premiação da Copa do Brasil. A CBF divulgou a premiação, né, por fase, então eu passo ali detalhadamente aí quanto cada clube vai receber à medida que for avançando de fase na Copa do Brasil. Não é pouco dinheiro não, hein? Tem time aí que se chegar até a metade da competição vai se garantir aí pro resto da temporada aí, é um bom dinheiro. Mas vamos entrar no assunto desse vídeo aqui e vamos falar então que já tem treinador aí perdendo o cargo, né? E a primeira demissão, pelo menos a que eu tive notícia, aconteceu lá na Bahia. Isso porque o Atlético Alagoinha, após uma vitória e 2 derrotas no Campeonato Baiano, demitiu o técnico Estevan Soares, que havia sido contratado há menos de um mês, né? O Estevan Soares aí, que dirigiu grandes clubes do futebol brasileiro, havia acertado com o Atlético Alagoinha, mas durou apenas 3 jogos, né? Lembrando que o Atlético Alagoinha está na Copa do Brasil, é o vice-campeão baiano, né? E agora está em busca de um novo treinador. E as dispensas no clube não pararam por aí, também deixaram o time o lateral Maqueca, o volante Dudu, o zagueiro Kelvin, os atacantes Tico e Bruno. Já o atacante Robert foi afastado por tempo indeterminado. A coisa tá feia lá pelos lados lá da equipe do Atlético Alagoinha, que volta a jogar domingo, né? Neste domingo contra o Juazeirense. E se a situação está complicada no Atlético Alagoinha, no Remo, pelo menos no estadual, vai de vento em polpa, né? Nesta sexta-feira, o Leão conquistou a sua segunda vitória no Campeonato Paraense ao bater o Bragantino fora de casa pelo placar de 3-2 e chegou aos 6 pontos ganhos, sendo por enquanto a única equipe a pontuar, né, no seu grupo no Campeonato Estadual. Lembrando, no Campeonato Paraense são 3 grupos, e o Remo do seu grupo é o único que até agora somou pontos, né? O Bragantino saiu na frente aos 3 minutos do primeiro tempo, quando o Túlio aproveitou o cruzamento do Marquinhos para fazer aí 1-0. Depois de algumas boas oportunidades, o Leão chegou ao empate aos 20 minutos, quando o Wellington Silva escapou pela direita, foi até a linha de fundo e cruzou para o Renan Gorni escorar de cabeça e empatar. O Bragantino ainda teve a chance de voltar a ficar na frente no final do primeiro tempo, quando o Túlio, né, cabeceou uma bola na trave. E aí, vocês sabem, né, no futebol quem não faz toma. Aos 14 minutos do segundo tempo o Remo virou com o Lucas Siqueira, né? O Lucas Siqueira deu passe e o Dioguinho, né, melhor dizendo, o Dioguinho acabou fazendo o segundo gol do Remo. 6 minutos depois, nova jogada aérea, né? Dessa vez foi o Fredson que subiu livre de marcação para testar firme e fazer 3-1. Aí no apagar das luzes, aos 48 minutos do segundo tempo, o Cris ainda descontou para o Tubarão, mas ficou nisso aí, né? O Bragantino então conhece a sua primeira derrota no Campeonato Paraense e o Remo segue aí com 100% de aproveitamento. Os dois times voltam a jogar pelo estadual no próximo dia 14, né? No outro domingo. O Remo recebe o Itupiranga, jogo no Bainão, enquanto que o Bragantino vai receber o Águia de Marabá, né? Então esses aí são os próximos jogos das duas equipes no Campeonato Estadual. Ainda falando sobre o Campeonato Estadual, eu falei na abertura sobre o Campeonato Catarinense. Então, nessa sexta-feira houve uma reunião por videoconferência, né? Em que a federação e as equipes iam decidir aí o que fazer com o Campeonato Catarinense. A federação ia propor a mudança de regulamento a partir da segunda fase, né? O Campeonato Catarinense, na primeira fase, as 8 melhores equipes avançam para a segunda fase, né? Que daí passa a ser disputada no sistema de mata-mata, em jogos de ida e volta. E a federação propôs que essas fases de mata-mata, ao invés de serem 2 jogos, seja feita em apenas um jogo, né? Então, um jogo nas quartas de final, um jogo na semifinal e um jogo na final. Isso aí para você
descartar 3 datas do campeonato. Porém, por hora, as equipes descartaram essa ideia, né? E aí, outra coisa que ficou decidido também foi que algumas partidas vão ser retomadas, né? O campeonato tinha sido paralisado por 15 dias, mas antes desses 15 dias, algumas partidas serão retomadas e esses jogos serão disputados em cidades em que não há o veto para partidas de futebol, né? Então eu vou até colocar aqui os jogos que vão acontecer e as suas respectivas cidades. Na próxima quinta-feira, dia 11, às 16 horas, Chapecoense e Avaí jogam no Domingos Machado de Lima. Esse jogo vai ser em Concórdia. Depois, também no mesmo dia, no dia 11, às 16 horas, o Joinville e o Marcílio Dias jogam na Arena Joinville. Joinville é uma das cidades que não vetou a disputa de partidas de futebol, assim como Concórdia. No sábado, dia 13, às 16 horas, o Metropolitano joga contra o Joinville no estádio Augusto Bauer, em Brusque, lá no estádio onde joga o Brusque. E no domingo, dia 14, o Criciúma enfrenta a Chapecoense em Jaraguá do Sul. Então, esses são os jogos aí que vão acontecer, né? Pelo campeonato catarinense. Esses jogos que já tinham sido adiados vão ser repostos aí e com jogos nessas cidades onde está liberada a disputa de partidas de futebol. E aí acontecendo mais novidades aí sobre o campeonato catarinense, né? Acontecendo novas atualizações sobre a situação de lá, eu vou trazendo aqui para vocês no vídeo. Agora chegou a hora da gente falar da Copa do Nordeste, né? A Copa do Nordeste que terá 5 jogos neste sábado, né? Abrindo aí a sua segunda rodada. Já tem um vídeo aqui no canal para falar do jogo a jogo dessa segunda rodada da Copa do Nordeste. Está aqui nas nossas playlists, eu também vou deixar o card no final do vídeo. Mas eu levantei aqui informações de algumas das equipes que estarão em campo nesse sábado, né? Não serão todas, mas eu busquei a informação da maioria delas. Vamos começar falando do jogo Ceará e Vitória, jogo aí que acontece às 16 horas desse sábado no estádio Castelão, né? Que inclusive lá Fortaleza também pode ter aí veto do futebol, hein? Então mais pra frente eu trago mais informações também sobre a situação lá de Fortaleza. Vou começar falando do Ceará, né? Porque o Ceará ele vai ter aí retornos importantes para o jogo contra o Vitória. O Ceará que jogou a Série A do Campeonato Brasileiro até a semana passada, né? Aí resolveu dar um descanso, uma folga para alguns jogadores titulares e aos poucos eles estão voltando ao time, né? Nesta sexta-feira o time encerrou a sua preparação para o jogo contra o Vitória em atividade realizada no CT Porangabuçu e contou com os retornos importantes do Kleber, né? Esse que você está vendo aí na imagem, junto com o técnico Guto Ferreira, e também o retorno do Bruno Pacheco. Outra novidade no time, né? Outra novidade que deve estar em campo nesse sábado é o atacante Jael, que teve seu nome publicado no boletim informativo diário da CBF e já está regularizado para fazer sua estreia no Vozão. Durante a semana, o time contou também com os retornos do Fabinho, do Luiz Otávio e do Fernando Sobral. Thiago, Charles e Vinha seguem de férias aí, pegando um período um pouco maior de descanso. Mesmo com o retorno de parte do elenco titular, o técnico Guto Ferreira deve seguir poupando os jogadores e testando novas formações, visando a disputa aí de diversas competições na temporada. Lembrando que o Ceará, nesta temporada, vai ter um calendário pesado, porque o Ceará tem o estadual, que ele entra a partir da segunda fase, tem aí a Copa do Nordeste, tem a Copa do Brasil, né? Só que a Copa do Brasil, pelo menos ele vai entrar a partir da terceira fase, né? Ele é o atual campeão da Copa do Nordeste, e isso lhe fez ganhar o direito de entrar na Copa do Brasil a partir da terceira fase. Isso aí também lhe representa um alívio no calendário, porque o Ceará nessa temporada ele vai ter a Copa Sul-Americana, né? Aí a Copa Sul-Americana mudou o formato, não é mais jogos eliminatórios de ida e volta, né? Perdeu, tá fora. A primeira fase da Copa Sul-Americana será grupos, então o Ceará terá pelo menos 6 partidas na fase de grupos, né? Então vai ser um calendário bem pesado. O Ceará só nesse primeiro semestre aí tem 4 competições pela frente, fora o Campeonato Brasileiro a partir do final de maio, né? Então o Guto Ferreira aí já está pensando na temporada como um todo. O Guto Ferreira, que vem fazendo um excelente trabalho à frente da equipe do Ceará, ele já está pensando então na temporada como um todo e já rodando o elenco. Mas também tem informações. Vamos passar aqui a provável escalação então do Ceará, colocando aí na tela. O provável time do Ceará que estará em campo deverá ter o Richard no gol, a defesa formada pelo Eduardo, pelo Klaus, pelo Gabriel Lacerda e pelo Kelvin. O meio de campo terá o Nareci, o William Oliveira, o Marlon e o Rick.
Saulo Mineiro e Felipe Viseu, os homens aí de frente, né? Bom, agora vamos falar do Vitória, né? O Vitória, adversário do Ceará, nesse sábado pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O Leão também encerrou sua preparação para o jogo na manhã dessa sexta-feira e já viajou para a capital cearense, né? Onde vai disputar aí o jogo no Castelão. E a grande novidade aí do Vitória foi que o volante Guilherme Rende, ele foi relacionado para a partida. Ontem eu trouxe aqui a informação que o Guilherme Rende interessa ao Bahia, né? Interessa ao rival do Vitória, interessa ao Bahia. O Guilherme Rende, ele pertence ao Jacuipense, está emprestado ao Vitória e o Bahia demonstrou interesse na contratação do jogador. Só que o Vitória relacionou o Guilherme Rende, inclusive aparecendo imagens nas redes sociais do Guilherme Rende junto com a delegação já no avião, né, indo para Fortaleza. E se o Guilherme Rende entrar em campo, né, ele já não poderá defender o Bahia na Copa do Nordeste. Então tem esse detalhe. Ele foi relacionado, se ele entrar em campo, né, ele não vai poder defender o Bahia pela Copa do Nordeste, porque daí já vai ter jogado por outra equipe, já vai ter jogado pelo Vitória. Agora tem um detalhe, se ele ficar apenas no banco de reservas e depois for negociado com o Bahia, ele pode jogar a Copa do Nordeste sem problemas pelo Bahia. Desde que, aí que entra um detalhe, ele não receba cartão amarelo estando no banco de reservas ou seja sorteado para o exame antidoping, né? Se ele ficar no banco de reserva quietinho lá, não receber cartão, não for sorteado com antidoping, e posteriormente ele vier a ser negociado de fato com o Bahia, então ele poderá jogar pelo Bahia tranquilamente pela Copa do Nordeste. Caso ele entre em campo ou receba um cartão amarelo no banco de reservas, ou seja sorteado para o exame antidoping, aí o jogador ele fica impedido de defender o Bahia na Copa do Nordeste. Aí o Bahia só vai poder utilizá-lo, né, só na Copa Sul-Americana e também no Campeonato Estadual. Então vamos aguardar aí para ver o que o técnico do Vitória, né, o que o Rodrigo Chagas vai fazer, né, se vai escalar ou não o jogador. Inclusive esse assunto aí, como eu previ ontem, né, já tá dando polêmica, né, lá na Bahia. O provável time do Vitória que estará em campo dele vai ser o Yuri no gol, o Van, o Wallace, o João Vitor e o Leokovic na defesa. O meio de campo, o Gabriel Bispo, o Guilherme Renge ou o João Pedro, o Fernando Neto e o Soares ou o David. Na frente, Vico e Samuel. Esse é o provável time do Vitória para o jogo desse sábado contra a equipe do Ceará. Bom, agora vamos falar do Botafogo da Paraíba, né? Botafogo da Paraíba que enfrenta o Bahia, né? A gente estava falando há pouco do Bahia. O Botafogo enfrenta o Bahia às 6h15 da tarde em Pituaçu, né? Pela segunda rodada da Copa do Nordeste. E o time, né? O Belo pode ter novidades aí para o jogo desse sábado, né? O técnico Marcelo Vilar poderá contar com o atacante Rafael Oliveira. O Rafael Oliveira, né? Como eu já trouxe aqui no canal, ele foi contratado pelo clube para suprir a ausência do Bruno, né? O Bruno que se machucou aí no último amistoso da pré-temporada, né? No jogo treino contra o Náutico. No entanto, a tendência é que ele comece a partida como opção no banco de reservas, né? Então, o Rafael Oliveira aí pode ser uma opção do técnico Marcelo Vilar para o segundo tempo da partida contra o Bahia. Outra baixa da equipe do Botafogo, né? Além do Bruno, que vai ficar um bom tempo se recuperando, é o Esquerdinha que quebrou a clavícula em um amistoso contra o Vitória de Pernambuco. Ou seja, esses amistosos aí que o Botafogo fez na pré-temporada deram mais prejuízo do que lucro, né? O Botafogo estreou na Copa do Nordeste com um empate sem gol, diante do 4 de julho em casa, e agora busca a sua primeira vitória na competição. Colocando na tela aqui a provável escalação do Botafogo. O Botafogo deverá ir a campo com o Felipe, né, famoso goleiro do Corinthians, do Flamengo. A defesa formada pelo Rodrigo Ramos, William Machado, Samuel e Tsunami. O meio de campo deverá ter o Rogério, o Juninho, o Caio Wilker, o Marcos Aurélio e o Roniel. Na frente, o Ramon Tanque, né? Esse é o provável time do Botafogo da Paraíba para o jogo desse sábado, diante da equipe do Bahia. Mudando o jogo agora, vamos falar do jogo 13 e Altos, né? Vamos falar primeiro do Alto, do time visitante. O jogo vai acontecer nesse sábado, lá no Estádio Amigão, também às 8h15, em Campina Grande, né? Vou falar primeiro do Altos, né? Que eu separei primeiro a informação do Altos, daí depois eu vou para o time mandante, né? Para o jogo desse sábado, a equipe do Altos ganhou mais 2 reforços em relação à sua partida anterior pelo Campeonato Piauiense. O goleiro Mondragon e o zagueiro Reinaldo Lobo estão à disposição do técnico Fernando Toneto. Os atletas haviam sido poupados e agora foram relacionados para o jogo da competição regional. Então, portanto, aí o Altos, né,
ganhando os reforços aí do goleiro Mondragon e também do zagueiro Reinaldo Lobo. Mondragon aí foi um grande goleiro aí sul-americano, né? Da década de 90 aí, acho que o nome e o apelido é em homenagem a ele. O provável time do Altos para esse jogo, né? Deverá ser o Marcelo no gol, né? Então o Mondragon deve ser reserva. A defesa formada pelo Jean, Rafael Araújo, Reinaldo e Thiago. O meio de campo terá o Dos Santos, o Roger e o Juninho. Na frente, o Clenilson, o Rai e o Manuel. Esse é o provável time do Altos para o jogo deste sábado contra o 13. Pelos lados do 13, né? A baixa fica, conforme eu também já noticiei nessa semana, fica por conta do zagueiro Adriano Alves. Ele vinha sendo titular absoluto na defesa alvinegra e na última terça-feira sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante um treinamento com a equipe e aí está fora do jogo desse sábado. A possível formação do 13, colocando aí na tela, deverá ser o Jefferson no gol, a defesa formada pelo Paulinho, pelo Marlon, pelo Rômulo e pelo Bruce. No meio de campo, o Darlan, o Regis Potiguar, o Birungueta, é nome difícil, e o Cleiton Domingues. Na frente, o Sony Anderson e o Jair. Então essa é a possível formação da equipe do 13 para encarar a equipe do Altos, né? O 13 aí jogando primeira partida em casa pela Copa do Nordeste. Para a gente fechar, vamos falar então agora do Sampaio Corrêa, do Bolívia Querida, que joga nesse sábado, 8h30 da noite, no Castelão, em São Luís, contra a equipe do Fortaleza, né? O Sampaio Corrêa, que estreou fora de casa empatando com o Sport, vai fazer seu primeiro jogo em casa. E o time aí tem 2 desfalques certos e uma dúvida, né? Dor de cabeça para o técnico Rafael Guanais, né? Ele aí vai ter que pensar aí para montar a equipe. Vamos à primeira baixa. A primeira baixa da equipe, né? A primeira baixa confirmada é o Sávio. Ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e foi vetado, né? Ele é lateral direito e se machucou na partida contra o Juventude na última rodada do Campeonato Maranhense. O Michel deve assumir a posição. Outra baixa é o Joelso, né? Ele foi diagnosticado com Covid e continua em isolamento e vai ficar por fora aí, para fora do time, pelo menos até o dia 10 de março, né? Quando termina aí seu período de isolamento. A dúvida fica por conta do atacante Pimentinho. Ele sentiu dores na coxa antes do jogo contra o Sport, né? Como eu falei, o Sampaio Corrêa estreou contra o Sport na semana passada. E a última vez que ele esteve em campo foi pela segunda rodada do Campeonato Estadual. Jogo contra o São José. Aquele jogo que o Sampaio Corrêa venceu por 4-0, né? Ele estava no banco de reservas e acabou participando, entrando no decorrer da partida. O atleta segue em observação pela comissão técnica e também pelo departamento médico. Vão tentar um esforço aí até os últimos instantes para ver se vai escalar o Pimentinha ou não. Se ele não jogar, a tendência é que o Matheus Cassini seja o titular aí contra a equipe cearense. A provável escalação do Sampaio Corrêa para o jogo desse sábado contra o Fortaleza, colocando aí na tela, deverá ser o Mota no gol, a defesa formada pelo Michel, Alain, Paulo Sérgio Lucão e Eric Daltro ou Marlon. No meio de campo, Ferreira, Guilherme e Dione. Na frente, Dudu, Matheus Cassini ou Pimentinha e o Jefinho, né? Essa é a escalação aí, possível escalação da equipe do Sampaio Corrêa. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like aqui. Não se esqueçam, para você acompanhar todos os jogos ao vivo da Copa do Nordeste, ó, primeiro link da descrição, que vai ser direcionado para o All Sport Clube e vai assinar um pacote com 2 serviços de streaming. O Nordeste FC, que transmite os jogos da Copa do Nordeste, e também ao Estádio TNT, que mostra a Liga dos Campeões, Campeonato Italiano, Campeonato Brasileiro e a Nations League. Tudo isso por R$ 29,90 por mês. Primeiro link da descrição para você assinar o All Sport Clube e ficar por dentro aí da Copa do Nordeste. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!